Em 2 minutinhos a gente começa mais uma live agora do Roubim Foco. E a nossa convidada de hoje é a Alexandra Dário. Então vamos aguardar a chegada dela. Olá, Alexandra. Alexandra chegou. Vou te buscar aí, Alexandra. Olá, querida. Tudo bem? Olá, Ju, tudo ótimo. Então, E você? tudo ótimo também. Seja muito bem-vinda aqui no nosso setting. Paulo, boa noite, seja bem-vindo também. A Alexandra acabou de entrar, a gente vai começar agora essa mais uma live aqui no Roubim, né? Agora, Roubim Foco. E a nossa convidada hoje é a Alexandra Dário. Ela é Master Coach, ela é especialista em psicologia positiva, mentora de negócios, e a gente vai falar hoje sobre propósito e o quanto ter um propósito melhora o nosso bem-estar, aumenta o nosso bem-estar e também as nossas chances de sucesso nas nossas realizações. Então, Alexandra, eu vou passar a palavra para você, pedir que você se apresente com mais detalhes para que as pessoas conheçam um pouco mais de você, da sua história, da sua trajetória profissional. Importante dizer que a Alexandra, além de especialista em psicologia positiva, ela é certificada pelo Roubim, né? Então, ela tem a certificação internacional em psicologia positiva, né? E que está com a sua turma aberta ainda, né? Então, se você está ouvindo a gente aqui agora, gostar desse papo e quiser conhecer melhor essa certificação internacional em psicologia positiva do Roubim, essa é a sua chance, né? Ainda dá tempo para você fazer essa turma, ingressar nessa turma esse ano. É uma certificação de 9 meses, super prática, né? Então tem muita teoria, de muita qualidade, mas é uma experiência também muito prática. Você aprende e consegue colocar e praticar aquele conhecimento na sua vida. E a Alexandra, além de ser Master Coach, além de ser especialista em psicologia positiva, ela é também mentora dessa certificação. Então, ele conta um pouco para a gente essa trajetória, conta um pouco para a gente como foi fazer essa certificação internacional em psicologia positiva com o Roubim e agora essa experiência como mentora, né? Então, conta um pouco para a gente sobre você. Olá, boa noite a todos. Eu acho que vale a pena a gente também fazer alguns convites aqui, Ju. O que que você acha de convidar alguém que também está aí online? A gente mandar alguns convites aqui para alguém. E para mim é um prazer enorme. Estou fazendo isso aqui já. É um prazer enorme estar aqui. É uma gratidão imensa estar aqui. Tem a Marta aí, que é a minha sócia, né? Grande parceira aí de vida, de propósito. É, Bem, Ju, a minha trajetória e a minha trajetória é interessante porque o Roubim teve um grande impacto na minha vida, né? Eu encerrei agora em março de 2020, em meio à pandemia, uma trajetória profissional com uma experiência com muita honra, com muita gratidão, de mais de 22 anos aí de experiência no mundo corporativo, mundo empresarial e, obviamente, com propósito, né? Então, o Roubim entrou na minha vida, já conheci o Henrique já de anos atrás, fizemos uma formação em coach juntos. Então, e ano passado, início do ano passado, ele me fez o convite para conhecer o CIP. Eu estava buscando uma certificação em psicologia positiva. Já venho nos últimos anos da minha vida investindo no conhecimento, no autoconhecimento, é o que a gente trabalha, é o que a gente faz de melhor no desenvolvimento de pessoas. Então, o Roubim estava em busca de uma certificação e o Henrique, puxa, deixa eu te apresentar. E ele contou um pouco
da experiência que ele realmente viveu com o Roubin, isso nos Estados Unidos, e me encantou a proposta, né? Porque eu tinha já mapeado várias certificações, mas a proposta que ele realmente me trouxe, ela era realmente vivencial, ela era experiencial, né? Ela era prática constante, foi uma prática constante. Então isso foi fantástico, porque me trouxe as respostas que eu queria, o contexto que realmente eu estava buscando, ele me trouxe ali. E ano passado iniciei essa certificação, concluí ela, e ela foi o ponto decisivo e crucial para eu realmente abrir mão da minha carreira, abrir mão do mundo corporativo, de estabilidades e tantas outras coisas mais que a gente... É muito parecido com a história dele, né? E realmente decidi viver o meu propósito de vida, né? Contar essa nova história. Nesse caminho, nesse percurso todo, eu conheço a Marta, que a gente já tinha feito algumas certificações aí juntas, e unimos os nossos propósitos, né? E fundamos a Felicity, né? Que vem com esse propósito de inspirar e transformar vidas, pessoas, através do autoconhecimento, do desenvolvimento, né? Pensando que a vida é um cardápio recheado e completo, por que não inspirar? Assim como você faz, assim como o Henrique faz, e como o Roubin realmente me inspirou a realmente fazer, né? Inspirar mais pessoas a encontrar, né? Esse senso de felicidade, de realização e propósito. Que legal. Então, Queria só fazer um parênteses para dar boa noite para algumas pessoas que entraram enquanto estava falando. Então, a gente tem aqui a Elma Neves, uma super especialista em psicologia positiva também. Inclusive, uma profissional incrível. Inclusive, já foi aluna também da Certificação Internacional em Psicologia Positiva. A Fernanda, que entrou aqui também, deu boa noite, que é aluna dessa turma do Roubin agora, da certificação que começou agora em setembro. E todos que estão nos acompanhando. Agradeço muito a presença de todos e espero que esse bate-papo possa ser muito útil para vocês. Agora, Lê, eu queria que você contasse aqui para a gente o seguinte, qual foi assim, a grande virada de chave da Lê de antes da certificação do Roubin, né? Para ler de depois da certificação do Roubin e agora ler, além de todas essas outras especialidades que você tem, agora ler mentora dessa certificação. Qual a transformação, qual a grande sacada assim, que esse estudo da psicologia positiva, através dessa certificação, te trouxe? Seja profissionalmente ou seja na sua vida pessoal. Bem, a certificação de fato, a gente contando, Ju, só quem vive e realmente experiencia isso. Então, por isso, é um convite, é uma indicação, eu super recomendo a todos, porque o que ela me trouxe? Ela me colocou num lugar que eu nunca tinha estado na minha vida, né? Ela me colocou num lugar, Ju, de coragem. Ela me colocou num lugar, né? A minha vida, a minha trajetória, sempre eu estive em lugares de posições, de altas posições, mas o que a certificação realmente me trouxe, ela me conseguiu colocar num lugar de coragem, num lugar de autenticidade, ela me colocou num lugar de autoconhecimento, num nível muito mais profundo, ela me colocou num lugar de amor, né? Não que eu não vivenciei isso a minha vida toda, mas a profundidade com que a certificação me fez olhar para esses aspectos realmente foi um ponto decisivo. Então ela me colocou num lugar de autocompaixão. Eu conhecia só a compaixão. Eu percebi com a certificação que eu realmente não conhecia o que era autocompaixão, né? Então ela me colocou também nesse lugar. Ela colocou num lugar de ousadia, né? De determinação em relação aos meus sonhos, ao que realmente eu queria, em relação à minha felicidade, de fato, que proporcionaria automaticamente a felicidade de todos que estão ao meu redor. Aí então, vem o assim, propósito. aí vem o propósito. E quando você consegue acessar todos esses lugares, ela me colocou num lugar de silêncio, Ju.
Porque o propósito, você encontra ele, não está nas paredes, não está nos livros, não está nas planilhas, nos mapas, não está nesse lugar. Ele está aqui dentro, ele vem de dentro. Ele está num lugar profundo, mas assim, é como Joseph Campbell fala, né? Que o trilho da felicidade, ele está bem aqui, do teu ladinho, está bem pertinho. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de silêncio, nesse lugar de se autoconhecer profundamente, você consegue acessar ele. Ele cai no teu colo. E basicamente o que o CIP realmente, a experiência que eu tive com o CIP, e eu fui uma aluna dedicada, estudiosa, a Elma foi minha companheira de turma, né, Que legal, maravilhosa. que legal. A Então ela Cíntia possibilitou também, outra isso. mentora, também A está aqui, Cíntia, entrou, que ela a teve Cíntia, comigo no último WB Rubin em Foco, e agora está aqui nos prestigiando. Cíntia é maravilhosa. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Eu achei Vamos muito por... interessante, Ale, já que a gente deu essa quebra para falar oi para algumas pessoas, eu achei muito interessante. Você falou uma coisa que eu achei crucial, que eu acho que vale a pena a gente conversar. Você falou sobre encontrar o propósito, né? Sobre encontrar o propósito. E o que eu gostei muito da sua fala é que você falou que o propósito está dentro de nós, né? E a gente vai muito para uma coisa de buscar, de encontrar, as pessoas ficam meio sideradas nessa coisa, Uhum. nessa busca pelo propósito da vida, né? Aquilo que vai fazer todo sentido. E às vezes acaba esquecendo de Aqui, conseguir ó. atribuir sentido às atividades do dia a dia. Então vai para uma coisa macro, fica estressado, às vezes angustiado, porque não encontra essa coisa macro e não consegue. Uhum. Eckhart Tolle, ele tem duas visões. A nossa Cortou aqui, atividade. Ju. E eu acho interessante essa Desculpa. conversa, porque apesar de ser um tema muito em voga, né, um tema muito da moda, o propósito, tem gente que nem aguenta mais ouvir sobre o propósito, que acha que vai ouvir mais do mesmo. Então, eu acho bacana a gente até começar dessa perspectiva, né? Essa coisa, a gente encontra um propósito, ou a gente descobre um propósito, né? Eu entendo que a gente descobre, né? Eu entendo que a gente descobre ele, né? Michael Stiger, que é um grande professor aí, a maior referência hoje quando fala de significado e sentido de vida, propósito, né? Até que o Rubin nos aproximou dos grandes nomes que tem hoje da história da psicologia positiva, grandes pesquisadores, né? E ele fala assim que o sentido da vida é construir sentido enquanto você caminha, né? Então é bem a tua fala, né? São nas pequenas coisas, né? Tem um quê de estar nas pequenas coisas. Agora eu entendo, até para a gente provocar aqui às vezes um bate-papo, quem está aqui, eu entendo também que tem algumas características o propósito, né? Que daí é um pouco do que você, né? Você me convida para que a gente traga. Então, propósito tem algumas características para a gente perceber. A gente trabalha muito com pessoas né? Mas Ali, como é que eu encontro? Mas como assim? Mas não, né? Essa busca incessante, né? Depois eu tenho um dado bem interessante do MIT que fala sobre essa busca. Mas assim, quando a Legal. gente fala de características do Vamos falar propósito, então dessas características ali, mas vamos só pedir duas coisas para quem está aqui nos acompanhando. Se você está uhum, gostando, se você acha que esse bate-papo pode ser útil para outras pessoas do seu ciclo de amizades, compartilha, manda. Você tem aqui a possibilidade, através do aviãozinho, de encaminhar para um amigo, para um seguidor, para alguém que você acha que esse bate-papo pode acrescentar ou pode fazer sentido. Então, a sugestão é compartilhe, tá? E a outra coisa que eu vou pedir para vocês é que se vocês estiverem gostando, que vocês deem coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho vocês vão dando, mais chances a gente tem desse bate-papo chegar em mais pessoas, né? E a ideia sempre é essa, que a gente possa levar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis. É para isso que a gente está aqui, né? Esse é o nosso propósito, disseminar a psicologia positiva. Esse é o propósito do Roubim. Então, faz todo sentido para a gente pedir isso. Então, vamos lá, Lê. Quais são essas características do propósito? O que eu é elenquei.
propósito? Tá. Eu elenquei algumas características quando a gente percebe que realmente estamos vivendo um propósito, ou quem está aí buscando, compreendendo, consegue ter uma visão um pouco mais clara também, né? Assim, primeiro que quando a gente vive realmente esse propósito, a gente tem aquela automotivação, aquela motivação intrínseca de acordar todos os dias, né? Sejam dias bons, chuvosos, ruins ou não, né? Seja uma tempestade, seja o que for que está acontecendo aí fora, a gente tem essa motivação intrínseca que vem de dentro, né? Então a gente tem motivações extrínsecas, que são motivações que vêm de fora, e intrínseca que vem de dentro. Então é esse acordar, o Henrique fala muito disso, né? Que é esse acordar todos os dias com essa vontade, sabendo que eu tenho algo, né? Para concluir, para fazer, para realizar, né? Uma outra característica também é de você conseguir e perceber, se apreciando os nossos micros momentos, né? Tem a ver com as emoções positivas, mesmo as emoções negativas. Então é quando você consegue apreciar o que é bom, compreender, aceitar, acolher o que é ruim e você tirar todo o aprendizado de tudo isso, né? Isso vem com mais leveza na sua vida, né? Então, você está dizendo que o propósito se conecta com a resiliência? Sim, sem dúvida, sem Ter dúvida. propósito, então, te torna mais resiliente. Ou E o contrário é vice-versa. verdadeiro? Ou vice-versa, sem dúvida, né? Quanto mais a gente desenvolve a resiliência, mais perto a gente chega, né, de encontrar significado e sentido da vida, né? Um outro ponto, uma outra característica muito interessante é que o propósito ele dá direção, é como se fosse um farol. Sabe aquela intuição interna, vou por aqui, não vou por ali, vou fazer isso, vou buscar isso. Então é uma direção automaticamente interna, que você tem essa convicção clara de que é aquele caminho. E você simplesmente flui nessa estrada, né? É uma outra característica também é que você não se preocupa com a sexta-feira. Todo dia tem sentido para você, né? Todo dia, seja o dia de trabalho, seja permeando o trabalho, família, com as pessoas que você mais ama, todo dia tem sentido. Então você não se preocupa com sexta-feira ou segunda, né? Ânimo para sexta, tristeza para... Não existe isso, né? Uma outra característica também que é super interessante, que ela não beneficia só a mim mesma, né? Ela não ela se torna uma espiral ascendente. A PP traz muito isso, né? A Megan traz isso, né? Quando você realmente vive, constrói uma vida com um senso de mais felicidade. Ah, olá, Ana Maria, minha madrinha maravilhosa. Então, quando você constrói essa espiral ascendente, você envolve mais pessoas, né? Uhum. Então, assim, e acho que E para quando você fechar, envolve mais pessoas, o seu senso de propósito também aumenta, né? Ou aumenta, não? que é o último ponto agora que eu ia te trazer. O propósito, assim, para mim, dentro do contexto que eu estudo, ele realmente tem um impacto sistêmico. Ele realmente traz verdadeiramente um impacto sistêmico, né? Ele não pode só impactar a mim mesma. Ele precisa ir muito além. Eu preciso realmente sentir que o que eu faço é Tem parte de algo valor. maior, tem valor e faz parte de algo muito maior, né? Então, que não simplesmente as minhas necessidades básicas, né? Até o meu meio, principalmente, né? Natural que quando você tem um senso de propósito, você, quem você ama, quem está perto de você, seus filhos, sua família, está envolvido, está permeado aquilo, mas não fica só ali. Ele externaliza muito mais. Então, e o Yuval Harari, ele fala isso, né? No livro dele, As 21 lições para o século XXI, no capítulo 20, que ele fala de sentido. Ele traz isso, é uma consciência muito maior de que você contribui com o todo, né?
Então, isso eu acho fantástico. Acho que são várias, tem várias, né? Dá pra gente elencar várias. Mas Com certeza. Gente, eu queria falar que quem está aqui nos assistindo fica super à vontade para fazer perguntas, tá? Então vocês podem compartilhar a live com os amigos, com quem você acha que esse tema possa fazer sentido, possa contribuir para esse momento de vida da pessoa. Você pode encher a gente de coração se você estiver curtindo, porque isso ajuda a gente a ter um alcance maior. E o nosso objetivo e o objetivo do Roubim é esse, disseminar a psicologia positiva para o maior número de pessoas. E você pode também fazer a pergunta que você quiser, que a Alessandra está aqui, super especialista, à disposição para responder qualquer pergunta sobre a temática de propósito que você possa ter, tá? E aí, Ali, eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte. Ok, né? Que maravilha, tem muita gente que acorda com essa coisa maravilhosa. Eu tenho para que viver, eu vou levantar, eu tenho um propósito, um farol lá, uma direção. E muita gente não tem esse para quê, né? Não tem a menor ideia, não sabe para onde ir, tá indo naquela melô do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí, como é que essa pessoa faz, né? Você citou o Michael Steger e o Henrique Bueno, tem até uma live com ele, né? Onde eles conversam bastante sobre essa temática do senso de significado e propósito. Então, eu queria que você dissesse isso para quem está nos assistindo. Dessa perspectiva da psicologia positiva, né? Trazendo essa referência do Michael Steger que você mesma trouxe, como que a pessoa que não tem esse senso do para quê, como que ela faz para atribuir sentido à realidade dela, para criar o seu próprio sentido sem esperar que chegue esse para quê, se ela ainda não tem? a Megan até fala isso mesmo, né? É se autoconhecendo, Ju. Não tem outro caminho. É se autoconhecendo, é buscando o autoconhecimento, realmente se é isso que você quer. Então, a APP, eu digo que ela abre os horizontes e o Roubim em si, principalmente. Eu conheço várias outras certificações, a gente acompanha alunos que estão em várias outras certificações, mas assim, a experiência que o Roubim realmente traz, ela é muito mais profunda, ela é profunda, né, ao extremo. Então, primeiro a caminhada é pelo autoconhecimento, né? O canal do Roubim, do Henrique Bueno, especificamente, acho que depois dá pra gente deixar ali, né, registrado, mas o canal do Henrique, ele tem um material gigantesco, imenso, que fala em todos os aspectos da psicologia positiva, dessa construção de mais felicidade, de propósito, significado e sentido. Essa live com o Michael Steger é fantástica, é 1 hora de live. Você vê, ele é diretor da Universidade do Colorado, é a maior referência, é o maior nome que a gente tem. Então, eu acho que é uma super dica ouvir essa live, né, que está lá no canal do Henrique Bueno, do Significado, Sentido e Propósito, se eu não me engano. E detalhe, né, uma outra dica, como é voltar-se para dentro, né? Eu lembro que na minha caminhada, no mundo workaholic, onde você vive um turbilhão né, de pensamentos e ações e tantas coisas, eu não conseguia perceber, Ju. Eu não percebia. Eu levei um tempo nessa caminhada para realmente buscar esse silêncio, buscar essas respostas que, como a gente disse, né, tá dentro de você. Tá dentro, tá aqui, tá dentro de você, não tem outro caminho. Então, como você acessar isso, né? Então, é um momento realmente de silêncio, é um momento de você se interiorizar, de você buscar uma metodologia. A APP, eu digo que é um dos melhores caminhos para você acessar propósito. Não tem outro caminho melhor. A gente tem vários temas que falam sobre isso, várias outras ciências, mas ela traz com leveza e com prática, que acho que é a diferença, o diferencial maior do Roubim é a prática. Eu digo que se não fosse a prática tão consistente e tão maravilhosa de cada aula que eu fiz, né, de cada aula que a gente acessou, eu não conseguiria ter chego nesse propósito, na decisão final, né, de despertar todos esses lugares que a gente acabou acessando, de fato, para você chegar nesse propósito. Então, tem uma questão, sim, de você derrubar alguns muros internos. Tem uma questão, sim, de você se libertar ou perceber, pelo menos perceber esses condicionamentos da nossa mente, esses condicionamentos impostos
às vezes pelo sistema familiar, às vezes pela própria cultura de mundo, né, pelas repetições que a gente vem, né, automaticamente realizando na nossa vida. Então tem a ver com, não se trata do outro. Hoje a maior demanda no autoconhecimento, e às vezes a gente recebe tantas buscas, o outro, o outro, o outro, não é nada o outro. Tudo é você, né? Então todas as escolhas e o caminho claro para a gente acessar, né, sentido, propósito, tá dentro de você e é com você. Não diz respeito a mais ninguém, né? Então Uhum. essa consciência também então tem a ver com se ouvir, tem a ver com se ouvir para se perceber é um caminho, né? Você você precisa silenciar para você se ouvir, se perceber, né? E se colocar num lugar onde você consiga sentir, né? O propósito ele vem do sentir. É um sentir da alma, é um sentir realmente do coração. Uhum. Quando você acessa esse sentir, você está muito próxima do teu propósito, né? E Ale, me fala uma coisa, quais os benefícios da pessoa ter um propósito? Ai, Né? Quais os benefícios? A gente falou lá, o nosso tema era propósito para realização e bem-estar, né? Então, quais os benefícios para o bem-estar, para a saúde física, mental, né, psicológica, a gente ter um propósito, a gente conseguir atribuir sentido e significado ao que a gente faz e às experiências que a gente vive? olha só, eu como, né, aluna do Roubim, eu gosto de pesquisa científica, né? Então eu realmente trouxe 4 pesquisas, assim, 4 pontos cruciais, né? Que realmente retratam esses benefícios. 4, não 3, mas 3 consistentes, né? Primeiro, várias pesquisas hoje da psicologia positiva, principalmente validando não só o modelo do PERMA quanto do SPIRE, que na verdade são formas de construir mais bem-estar e felicidade, onde o propósito está incutido dentro deles. Então a própria todo o embasamento da psicologia positiva que originou do curso mais concorrido de Harvard, né? Enfim, construído pelo Tal Eles têm Ben-Shahar, como caminhos para a felicidade eles o têm, propósito e o significado, né? sem Tanto a dúvida. teoria do PERMA, do Martin Seligman, quanto a Uhum. teoria do Tal Ben-Shahar e da Megan McDowell, que são os fundadores do Rubin e que criaram o modelo Spire de felicidade integral. Então, ambos Que eu têm como entendo. caminho o propósito, Exato, né? exato. Que eu entendo que é um dos modelos mais consistentes que a gente usa durante o curso todo, que eu uso todos os dias. Então, a própria ciência da psicologia positiva, através de todas essas validações, não só desses 2 modelos, mas de inúmeros que tem, realmente são bases científicas que constroem mais, né, senso de felicidade, sentido, o que te leva mais perto de construir o teu propósito. Uma outra, a própria ciência também, ela comprova que pessoas que têm um propósito, que vivem de um propósito, elas são naturalmente mais motivadas, elas têm muito mais energia de vida, energia vital, né? Então, e a base dessa pesquisa também é o livro Motivação 3.0, do Daniel Pink, que também é um grande best-seller que fala estritamente, o livro é 100% pesquisa científica relacionado a isso, né? Onde o propósito, ele de fato, ele permite pessoas que realmente, isso já, várias pesquisas, né, mapeando pessoas com propósitos e pessoas comuns, né? Eu tenho que ter propósito? Não, tudo tem que fazer sentido para você no momento certo, na hora certa, né? Várias outras pesquisas, que é uma compilação de pesquisas, é relacionado dentro da área da saúde, que eu acho que aí tem um impacto muito grande hoje na nossa sociedade, que pessoas que têm um propósito, elas, primeiro, dormem melhores, elas têm melhor autoestima, elas têm menor índices de depressão e suicídio, isso comprovadamente. Então, eu compilei várias pesquisas, elas têm mais qualidade de vida, elas são mais resilientes, né? Elas sofrem menos com o estresse do dia a dia e elas vivem melhor e vivem mais felizes. Então, são várias pesquisas assim nesse sentido, né?
Uhum. Inclusive também nos protege, né, de doenças cardiovasculares, de doenças degenerativas. Riquíssimos. E tem um médico no Hospital John Hopkins que ele tem ele só trabalha com pacientes com esclerose. E ele desenvolveu uma pesquisa lá com esses pacientes para entender exatamente qual era o nível de propósito desses pacientes. E depois ele descobriu, com várias pesquisas, que aqueles que tinham um nível de propósito maior, não só tinham mais longevidade, como também tinham mais qualidade de vida. Né? Mesmo que o período da vida daquelas pessoas pudesse ser menor, eles demonstravam ter mais qualidade de vida. Né? E é o que você falou no início. Então, o propósito leva a mais resiliência, assim como mais resiliência leva ao propósito. Então, essas pessoas que já tinham uma doença, né, estabelecida, elas lidavam melhor com aquela Melhor. situação e viviam mais e com mais qualidade. E o Rubin, e a gente tem muitas pesquisas, né? Tem inúmeras pesquisas falando disso, né? Tem pesquisas falando realmente da longevidade, principalmente, né? Da vida. Tem pesquisas falando, Da de proteção fato, da saúde da física mesmo, né, proteção, Lê? Como exato, você citou aqui, mais longevidade, proteção mas contra doenças cardiovasculares, proteção contra as doenças degenerativas. Isso tudo é dado de pesquisa científica mesmo que a Alessandra está trazendo aqui, que ao longo dessa conversa já apresentou alguns uhum, dados. É, exatamente. Agora, Lê, vamos assim pensar assim, uma dica prática mesmo para quem está nos ouvindo. E aí eu até queria saber, quem está aqui agora com a gente, compartilha, você já achou o seu propósito? Ou você já consegue atribuir significado ao que você vive? Né? Eu gosto muito disso. Tipo assim, tem uma professora de psicologia positiva que ela fala: se você não está vendo propósito na sua vida, então inventa um propósito. Inventa. Cria. Cria, Uhum. exatamente. E o Michael Stigler, ele fala isso. Inclusive, nessa live que a gente citou aqui, do Felicidade em Tempos Difíceis, do Henrique Bueno com ele fala, o nosso cérebro é uma máquina de atribuir sentido a tudo que a gente A vive. tudo. Então, assim, seu cérebro vai te contar uma história, você querendo ou não. Agora, uma vez que você sabe disso, então cuidado com as histórias que você se conta, né? Uhum. Perceber se essas histórias estão sendo fortalecedoras ou se elas estão sendo enfraquecedoras. Né? Então, queria saber um pouco de quem está aqui. A Suzy acabou de entrar, do nosso time Roubinha, a Vanessa também está aqui. Vocês já encontraram. Cortou. E olha só que Muito bacana, bom. o Victor colocou ali, né, que detectamos nosso propósito e ao descobrir que ele já está dentro de nós, vemos que o propósito vem da nossa vida espiritual, né? O primeiro acrônimo do Spire é o espiritual, né? Então é bem isso, Victor. Então temos permeamos vários, né, olhares, né? E realmente, às vezes nos despertamos pelo espiritual, nos despertamos pelo intelectual, por cada uma desses acrônimos, né? Bem colocada. Vamos ver se alguém. A Marta está dizendo ali, não conseguiria mais viver sem ter um propósito, né? E Alê, me conta uma coisa, enquanto as pessoas vão aqui colocando suas respostas, né, gente, fazendo perguntas também, fiquem à vontade, compartilhando a nossa live com um amigo, ainda dá tempo, convide seus amigos para participarem. Eu queria te fazer uma pergunta, você teria, assim, fácil, na sua memória, um exemplo de pessoa com propósito elevado, com nível de propósito elevado? Olha, a gente, Uma a gente, história de propósito? olha, a gente tem várias histórias da humanidade, né? Mas automaticamente você me perguntando, para mim vem de cara uma pessoa, Viktor Frankl, né? Que na verdade hoje também, quando fala-se de propósito, é muito de tudo que a história nos traz. Ele é uma grande referência de propósito, né? Um neuropsiquiatra austríaco que, né, esteve dentro dos dois maiores centros de concentração, Dachau e Auschwitz, né?
E então, assim, a história dele realmente, né? Tem o livro dele, tá por aqui, Tô mas procurando também. deixa eu pegar que tá aqui bem na mão, que é aqui, ó, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Então, assim, é fantástico a história dele, por quê? Porque ele é preso, né, num desses campos de concentrações mais terríveis que se houve na guerra. E qual que é o objetivo? Quando ele entra nesse, né, ele é preso, ele entra com o objetivo, vou sair daqui com um propósito, né? Eu vou sair daqui e encontrar a minha esposa grávida, os meus pais e os meus irmãos, né? E isso passou-se quase ali 10 meses, ele descobre que a família dele praticamente toda foi morta, né? Acho que ficou um irmão, se eu não me engano. E daí ele não tinha mais aquele propósito, né? E daí, qual foi o propósito dele, né? Foi construir, criar um novo propósito, Ju, como você colocou. Ele criou um novo propósito de ressignificar essa história e de compartilhar com a humanidade o sentido, a importância de ter um propósito na vida. Porque foi isso que moveu ele ficar preso por tanto tempo, né? E sair contar, aí sim, com base científica, com preceitos científicos, né? Ele realmente contar de como foi a importância dele ter um propósito lá em meio à guerra, preso nesses campos de concentração, né? Que foi a diferença entre quem sobrevive e Tem, quem morre, né? E fundou exato. depois a A logoterapia, né? logoterapia A terapia do sentido. dos Muito legal. sentidos, exatamente. Então, assim, de cara mas a gente tem grandes nomes, né? Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Então, a gente tem muitos nomes que Gente, podem realmente compartilhar mudaram exemplos histórias. aqui, hein? Então, estão compartilhando aqui com a gente, olha, exemplos, olha. Olha lá. Ah, tem um filme baseado em uma história real chamado Até o Último Homem. Uma linda história de um homem que foi para a guerra para salvar vidas. Legal. Gente, eu amo esses exemplos, porque eu acho que eles são tão Uhum. inspiradores, né? Sem A dúvida. Elma também falou, nossa colega aqui, psicóloga e especialista em psicologia positiva também, formada pela certificação internacional do Roubin, que não precisamos ter um grande propósito, pois isso pode gerar uma ansiedade. Apenas ache seu propósito e seja mais feliz. Isso. Ou seja, como a Lê já Fantástico. falou aqui, ter um propósito é algo que aumenta o nosso bem-estar, é algo que nos faz mais felizes, né? Na verdade, agora eu não lembro qual livro, tem uma base que ele define propósito, né? Tem níveis de propósito, né? Primeiro nível é exatamente o que a Alma falou, né? Que é o nível onde você é feliz, você faz as pessoas ao seu redor feliz ou você se faz feliz. E tá tudo certo, não tem certo, errado, bom e mal. Não tem, tá tudo bem, maravilhoso isso, né? Aí tem um segundo nível de propósito que realmente ele retrata quando você impacta mais pessoas, né? O teu projeto, Ju, impacta pessoas, você está num nível, teoricamente, um nível 2 de propósito, né? Meu trabalho, o trabalho do Henrique, agora Viktor Frankl, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, eles estão num terceiro nível de propósito, que impacta nações, mudam histórias, impactam a humanidade inteira. Então é bem isso, Elma, muito bem colocado. Que bom que você trouxe, porque daí tira essa de fato ansiedade e essa preocupação. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que fazer algo assim ou assar. Não tem que, né? Esses são os muros internos da nossa vida, né? Tem que isso, tem que aquilo, não tem que nada. A app ajuda muito a desconstruir tudo isso, né? É verdade. Olha, o Vitor também colocou um exemplo. Um exemplo é alguém que faz grande diferença na vida de outras pessoas. Alguém como Nelson Mandela. Nossa, E Vitor, eu pensei nele. Que legal, também adorei. estava ali. Sincronicidade. Preso por 28 anos, que quando foi Uau! liberado, não foi para o lado do ódio e violência, mas do perdão. Total. E Esse daí exemplo é ensinou toda uma maravilhoso. humanidade, né? O Maravilhoso. perdão. Não, e que É, conseguiu atribuir um sentido é à dor da prisão, à a dor de dor. ficar vinte e vinte e oito oito anos, né? anos encarcerado, né? E fez isso É, tão bem que quando saiu, deixou um legado, né? deixou. E ele ainda, ele
trouxe a paz para inúmeras nações depois de tudo isso, né? Então ele teve grandes feitos depois de tudo isso, com base nesse propósito, né? Nessa ressignificação toda que foi a vida dele, né? Exatamente, de Fantástico a conseguir lembrança, atribuir sentido a toda a dor dele, toda a dor. ressignificar, né? É, E ele também é um excelente exemplo da força do perdão, né? Da compaixão, virtude da transcendência. Realmente adorei esse exemplo, Vitor. Obrigada por compartilhar. E é muito legal essa coisa de exemplo, né? Porque eu não sei vocês, mas eu fico mega inspirada com esses exemplos positivos, né? Acho que eles são sim. muito bons. Tem uma fala até que eu registrei aqui também, que eu acho que é interessante, né? Robert Lewis, que ele é do College, do London College, né? Britânico, que ele fala assim sobre o propósito. O propósito na vida é a única fortuna valiosa que se pode encontrar. Não se deve procurar, e que a gente não deve procurá-lo em terras estranhas, mas sim dentro do coração, né? Ai, Então que essa lindo! frase dele assim sempre tá comigo, porque é bem isso, né? As grandes coisas não está em terras estranhas, não está em terras distantes, não está longe da gente, né? Tá sempre dentro, né, da gente, e ele coloca que está no coração, né? Então isso eu acho bem, bem E bacana. o que é mais interessante é o quanto a gente, às vezes, precisa fazer uma grande jornada, né? Para Hum, descobrir que tudo que a gente procurava fora, na verdade, está dentro. É a ironia da vida. é, Olha, tem uma pessoa aqui, é, VR. Rando Donato. Neto. Ah, Vicente Rando Neto, lá, doutor Ah, que bom que você Vicente, conhece. Ó, querido. Ai, que disse bom Se tê-lo você aqui. ter um, se você ter um objetivo, se você tiver um objetivo de tocar as estrelas, seu ser pode não conseguir encostar a mão nas estrelas, mas com certeza subirá no cume mais alto da Terra. Ai, que Ai, lindo, que lindo. gente. Ai, O doutor pessoal tá Vicente, inspirado aqui hoje, hein? saudade. Uma grande inspiração de vida para mim, doutor Vicente. Você vê que o mundo corporativo, a gente às vezes sai um pouquinho do mundo corporativo, mas o mundo não sai da gente, né? E isso é uma bênção, porque quantas pessoas, né, Ju, a gente, né, acessa, a gente tem um prazer imenso de conhecer, de se conectar em toda a nossa jornada. E pensar que cada pessoa dessa, né, compõe um pouco do nosso crescimento, né? Então isso E o é quanto maravilhoso. isso atribui sentido à nossa Sentido. trajetória, né, O Alê? senso de realização, né? Senso de Tudo realização, isso. outra coisa, os nossos relacionamentos positivos, né? Então, assim, você se Quantas? conectar com essa pessoa que entra aqui, né, e que faz parte da sua trajetória, que está aqui hoje honrando você, Ah, né, é um estando presente. presente. Então, assim, gente, relacionamentos também constroem significado, né? Olha aí, uma dica que veio sem querer. Sem dúvida, sempre, né, Ju? Ai, que a E gente se são emociona. preditores importantes da nossa São, felicidade, né? são. O Henrique fala, né? Eu acho que eu já ouvi o Henrique falando isso, né? E é muito bacana que a vida se dá em meio aos relacionamentos. Os melhores momentos da vida, os momentos verdadeiros de felicidade, se dá em meio às pessoas, né? A gente não consegue evoluir se não for junto, né? Com as pessoas, né? Em meio às pessoas. Então a gente expande a nossa consciência, a gente aprende se Por relacionando, meio né? das trocas, Por claro. meio das trocas, sejam elas, né, dentro da família, né, com o namorado, com o marido, com os filhos, com os amigos, com as relações, né, da empresa de negócio. Então, se não é isso, Ju, a gente não evolui, o ser humano não evolui. E o mais bacana também, interessante de pensar, é que como é interessante que as maiores, os maiores momentos de felicidade, né, não estão só, não são só. Não é só eu comigo mesmo ou você. É, É sim em meio à família, em meio às conquistas, em meio aos filhos, em meio às pessoas que a gente ama. Então é
muito interessante, né? Olha, a Marta está aqui falando que propósito tem a ver com ter coragem de fazer o que você ama. Sem dúvida. Fantástico. Sem dúvida. Perfeito, Marta. Né? Uma das características... pensar o quanto aquilo que você ama e que é o que você quer compartilhar com o mundo pode beneficiar outras pessoas, que foi o que a Alessandra trouxe para a gente no início da live. Né? Então, acho que com isso a gente faz assim, um fechamento lindo de ciclo. E eu queria pedir para a Marta, que é sócia da Alê, colocar aqui o perfil delas, o perfil profissional delas, para que quem ainda não conhece possa, quando terminar esse bate-papo, passar lá e conhecer melhor o trabalho da Lê, que está carregado de senso, de sentido, de significado e de propósito, de levar essa história e todos esses aprendizados aqui no Roubim e tantos outros lugares para outras pessoas, para impactar positivamente a vida de mais pessoas. Então, Ali, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, do nosso encontro. Eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui comigo hoje, aqui com todos nós, seguidores do perfil do Roubim, alunos, ex-alunos, mentores, né, como a Lê como a Cíntia como a Elma Então, queria agradecer muito a presença de todos vocês. Eu adorei nosso bate-papo, aprendi muito, estou repleta de emoções positivas. Então, queria passar a palavra para você, para a gente começar a encerrar aqui nosso bate-papo de hoje. Legal, gratidão, Ju. Para mim é um imenso prazer estar aqui, é um imenso prazer falar do Roubim, falar do Henrique, falar de todo do Instituto, né, que está aqui no Brasil, facinho, acessível a todos nós. Para mim foi um divisor na minha vida, então eu tenho só que agradecer, eu tenho muita gratidão. E o que é bacana, eu agradeço também as mentoras que fazem parte, que está aí também fazendo acontecer, a todo o time do Roubim, que é fantástico, que tem esse senso. Quando eu digo que eu acessei lugares que eu nunca acessei, é porque isso está dentro da proposta do Roubim e está dentro de todas as pessoas que se conectam com ele. Então, assim, um senso de gratidão imensa, né, a você, Ju, muito obrigada por esse tempo, pela dedicação do seu tempo, pelo convite. Me coloco à disposição aqui sempre de todos. A nossa missão é essa, né, é inspirar e desenvolver pessoas, né, dentro de uma metodologia da psicologia positiva. Esse é o meu propósito, é o propósito da Marta, que juntos a gente, né, está levando aí na Felicity. E é isso, uma gratidão imensa, uma honra imensa por estar aqui. E eu quero agradecer cada pessoa que está aqui também, né? Cada pessoa maravilhosa aqui, que foram, né, importantes, que são importantes na minha vida. E que aumentaram ainda mais o seu senso de propósito. Sem dúvida! Tá aqui, quero agradecer a Martinha, né, ao Paulo que está aqui, a Thaís, a Elma, vamos chamar aqui a Jessi, né, o Dr. Vicente, o Victor, a Renata, a Nicole. Nicole faz parte do time da Felicity, construindo todo esse branding, essa marca. Deixa eu ver quem mais. Moni Rush. Suzy, a Suzy está aqui, a Maria Angélica, enfim, gente, olha, gratidão por todos que estão aqui, tá? Imensa gratidão por vocês estarem aqui se dedicando uma horinha do teu tempo, ouvindo eu e a Ju, né? Gente, falar desse tema tão fantástico. Quem gostou pode compartilhar a live mesmo depois de terminada, né? E oportunizar para mais pessoas possam ouvir esse bate-papo nosso. Eu de novo, quero agradecer a oportunidade, o convite do Roubim, do Henrique, do Eneldo, da Tatiana, por estar aqui, por ter a oportunidade de conhecer esses alunos, mentores, embaixadores incríveis, super profissionais, maravilhosos, com quem eu aprendo muito. Muito obrigada a todos, uma ótima noite e até o nosso próximo Roubim em Foco, que será com a Priscila. A Priscila é psicóloga, é a embaixadora do Roubim e também mentora do Roubim, ex-aluna do Roubim. E o meu último recado é, se você está nos assistindo e ainda não fez a certificação internacional em psicologia positiva,
essa pode ser uma ótima oportunidade de você terminar o ano de 2020 dando um grande passo para ser mais feliz, certo? Então é isso, Super gente. recomendo. Venham Né? ser Roubim com a gente, todos. E até a próxima live, Roubim em Foco. Um beijo grande, Ale. Obrigada, Um querida. beijo, Gratidão. gratidão, gente. Ótima noite para Um beijo grande. todos. Até. Tchau. Tchau, tchau.